Bora lá, rapaziada, vamos falar mais do Internacional por aqui. Nesse vídeo a gente precisa conversar sobre o que foi o vestiário do Inter após a vitória de ontem pela manhã no estádio Beira-Rio de 4-2 contra o Goiás. Uma vitória importante que fez o Inter retomar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mas que teve também personagens importantes falando após essa vitória. O técnico Mano Menezes explicando mais uma vez a saída de Pedro Henrique e Alan Patrick na segunda etapa. Teve o Maurício, que teve uma entorse no joelho e é dúvida para a sequência, falando sobre sua condição física e as circunstâncias da partida. Ele que ontem mais uma vez foi importante nesse contexto de vitória do Internacional. Teve Johnny e Depena, mais dois personagens importantes do meio de campo colorado, falando sobre seleção norte-americana, o nascimento da filha que fez com que ele perdesse uma partida importante no meio de semana contra o Flamengo. E eu tô te trazendo todos os detalhes sobre esses personagens nesse vídeo a partir de agora. Vamos então, rapaziada, falar mais do Internacional por aqui. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. O teu like e a tua inscrição aqui são muito importantes pra gente seguir alavancando os conteúdos do canal, tá certo? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Dias, eu sou repórter da Rádio TV Bandeirantes aqui de Porto Alegre, eu cubro o dia a dia do Internacional e aqui no meu canal no YouTube eu também trago essas informações, destaques, análises, informações em primeira mão, muitos de bastidores para vocês e de entrevistas do Inter aqui no meu canal, tá certo? Esse vídeo e todos os outros sempre com a parceria da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Corre lá na KTO, você que ainda não tem registro, tá perdendo tempo, não tá se divertindo, vai lá em KTO.com, faz o teu registro e tem o meu código lá, Lucas Dias, porque ele vai te dar uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Depositou R$100 no site da KTO, ganha 120. Não perde tempo e vai lá na KTO. Essa semana tem final de Copa do Brasil. Não perde tempo, tá certo? Bom, pessoal, ontem após a vitória de 4-2 do Inter, que retomou a vice-liderança para o Colorado no Campeonato Brasileiro, com uma distância de 3 pontos para o terceiro colocado, uma vitória muito importante de 4-2 contra o Goiás no Beira-Rio. Alguns dos personagens dessa partida falaram ontem sobre aspectos importantes no que diz questão e respeito da partida, mas também de outras situações. Eu quero começar pelo Mano, que falou muito sobre a vitória, elogiou a equipe, entendeu que ele tendo começado com uma equipe com Alan Patrick e Maurício mais uma vez juntos, e os dois primeiros volantes sendo Johnny e Depena, sabia que os espaços para o Goiás iam aparecer, mas que isso era uma circunstância dele colocar uma equipe mais criativa no meio de campo, entendendo que o Goiás jogava com 3 volantes, ou seja, não eram meias de tanta criação, mas que no fim das contas eles teriam um espaço para jogar também. Bom, o Mano também explicou mais uma vez a saída do Pedro Henrique. Ele que levou o terceiro amarelo e está fora da próxima partida. Ele explicou, Mano, que o Pedro Henrique saiu tanto para ter uma entrada do Wanderson, que tinha voltado a ser relacionado, ficou muito tempo fora, voltou a estar no banco para ter uma sequência porque o Pedro já estava suspenso, então o Wanderson vai jogar contra o Botafogo, mas também que é normal o Pedro cansar, que o Pedro dá 3, 4 sprints por tempo e que isso cansa um jogador de muita velocidade, de muito drible, de muito 1 contra 1, que nem o Pedro. Então que isso era importante também de ser analisado. Bom, dos atletas que falaram na zona mista após a partida, 3 chamaram bastante atenção, tá? O Kehler também falou, é importante que se diga que ele teve mais uma bela atuação, mas ele também falou. O Depena falou sobre esse seu gol, ter jogado bem, ele deu gol, deu assistência, ele participou bastante da partida ontem, explicou que por mais que fosse uma partida muito importante contra o Flamengo no último meio de semana, tinha uma razão muito especial para que ele ficasse de fora, e que ele não gosta de ficar de fora das partidas, seja por lesão, suspensão, enfim, mas que foi o nascimento da filha dele e que isso também tinha que ser entendido, por isso que ele ficou de fora. Ele elogiou bastante a postura da equipe. Ele também falou sobre o Gabriel, inclusive ele postou no seu Instagram depois um print de uma conversa de vídeo que ele teve com o Gabriel, que ele conversou com o Gabriel após a partida, que o gol também era pra ele, que o grupo tava abraçando o Gabriel depois da lesão ligamentar que ele teve no joelho direito, vai ficar fora 8 meses, aí só volta na próxima temporada, no próximo Campeonato Brasileiro. Quem também falou foi o Johnny. O Johnny explicou e falou, praticamente deixou claro que ele estava jogando ontem em uma posição que não era a sua. Ontem ele jogou de primeiro volante, jogou o Johnny, o Depena um pouquinho mais à frente, tinha Maurício e Alan Patrick também nesse meio de campo. Ele praticamente deixou claro que não é a posição dele, mas que ele tá ali para ajudar de qualquer forma, de qualquer maneira. E que ele explicou que
como ele estava jogando mais pelo lado direito, às vezes até como um ponta direito, mas era de fato um segundo volante caindo mais pela beirada direita, que ele estava pisando muito na área. Mas que ontem, como ele estava de primeiro volante, isso não aconteceu tanto. Mas que ele não fazendo isso, vão ter jogadores que vão fazer isso na equipe, como foi o caso do Depena ontem, que até marcou o quarto gol do Inter na partida. O terceiro personagem... tem também uma questão do Johnny que ele fala sobre seleção norte-americana, eu já ia me esquecendo. Mas o Johnny falou que na seleção norte-americana ele já jogou como primeiro volante, como segundo volante e até mais avançado, praticamente como um meia. Então que isso dele jogar no Inter às vezes como primeiro volante, às vezes como segundo, não interfere tanto para ele em relação à seleção norte-americana. Ele tem uma expectativa de ir para a próxima Copa do Mundo. Quem falou também foi o Maurício. E o Maurício chegou, eu fui o primeiro a perguntar pra ele na zona mista, e ele já chegou mancando. Eu imaginava que tinha sido no tornozelo, porque em um dos momentos ele caiu botando a mão no tornozelo, mas não. Ele explicou, ele teve uma entorse no joelho direito. Ele vai fazer um exame de imagem, e ele explicou isso, ele vai fazer um exame de imagem agora na representação do Inter. O Inter folga nessa segunda e se representa terça-feira pela manhã no CT Parque Gigante. Vai fazer um exame de imagem para saber qual a gravidade da sua situação, mas muito possivelmente o Maurício fique de fora contra o Botafogo no próximo domingo, por conta dessa entorse no joelho direito. É algo que preocupa. Ele explicou, ele teve uma entorse e também uma pancada. Duas situações que preocupam em relação a esse jogador que ontem mais uma vez fez gol, deu assistência e foi importante na equipe, tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força por aqui que é muito importante para o canal, tá certo? Um abraço e até a próxima.